Mas eu sei que o horário está avançado. A gente vai tomar ceia. Mas eu quero compartilhar algo bem rápido com vocês. Vocês aguentam? 10 minutos, posso? Pode? Pode não? 15 minutos? 20 minutos? 22. "25 não me fala mais nisso." Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Não, mas é rápido mesmo. Eu só quero compartilhar algo que está no meu coração e nós vamos tomar a ceia do Senhor. Eu creio que o Senhor está nos preparando para um poderoso avivamento. Eu creio que Deus está alinhando as coisas no nosso coração. Eu acho que eu nunca fui tão mexido por Deus no meu interior como eu tenho sido mexido por Deus nos últimos tempos. E eu sei que esse transformar de Deus, esse mexer de Deus dentro de mim tem a ver com o preparo para um tempo novo que virá sobre nós. Deus, quando vai nos levar a uma nova dimensão, significa que virá uma nova visitação, uma nova unção, um novo nível de glória, e virá também um novo nível de responsabilidade. Então você precisa estar estruturado no Espírito. A palavra de Deus diz: a estrutura da muralha é de jaspe, se eu não estou enganado. A estrutura, interessante, ali em Apocalipse fala da estrutura da muralha. Nem sempre nós estamos estruturados para aquilo que virá. E o nosso Pai é um Deus muito responsável, que cuida de nós. E quando nós determinamos orar no Espírito, nós determinamos entrar na perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Tem jeito de você se entregar hora após hora na oração em línguas e não acabar entrando em tudo que Deus tem para você. E uma das coisas que precisa acontecer conosco, amados, é que existem níveis de mudanças no nosso coração que elas não vão acontecer sem que nós nos entreguemos numa profundidade maior. E eu estou me referindo não apenas à oração, estou me referindo ao jejum. Quando você ora em línguas, você recebe muita revelação da palavra. Porém, revelação da palavra é apenas o vivificar de Deus dentro do seu espírito. Você é que é responsável em tomar aquela revelação e mudar o seu comportamento para que aquela revelação se torne uma realidade na sua vida. Amém? Você é responsável. O problema é que quando você então decide entrar no que Deus diz, você choca-se com resistências malignas, você choca com pessoas, você começa a trombar com N situações, e uma das situações que você choca é com você mesmo, resistências com a sua própria carne. Aqui em Mateus capítulo 9 diz assim, no verso 14: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus traz o primeiro princípio do jejum. Ele responde: porventura podem acaso estar tristes os convidados, os filhos das bodas, enquanto o noivo está com eles, o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, será tirado o noivo, e nesses dias jejuarão. Interessante isso, né? Jesus ligou o jejum com a presença ou a ausência do noivo. Os discípulos de João percebiam que eles estavam cada vez mais magros e os discípulos de Jesus cada vez mais gordinhos, né? Aí eles pensaram: esse negócio não está esse negócio não está certo, né? Nós só murchando e eles só engordando. O que é isso? Foram falar com Jesus. Como é que é isso, hein? Os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, seus discípulos tudo
rechonchudinho, né? Barrigudinho, que negócio é esse? Aí Jesus falou assim para eles: olha, para que eles vão jejuar se eu estou aqui fisicamente? Em outras palavras, se o meu manto está sobre eles, e eles operam debaixo do meu manto. Dias virão em que eu serei tirado fisicamente. Ou seja, eles precisarão estar sensíveis à minha presença espiritual, como se eu estivesse fisicamente. Daí eles vão jejuar. O jejum torna você sensível à presença de Jesus no Espírito, como se ele estivesse fisicamente. Eu preciso que você repita isso comigo. Levanta a mão e fala forte. O jejum, mais forte. O jejum me faz sensível à presença de Jesus. Mais forte, igreja. No Espírito, como se ele estivesse fisicamente. Quando ele estava fisicamente, não precisava jejuar, porque ele estava fisicamente, e ele fazia tudo, e o manto dele os cobria, amém? Mas quando ele foi, criou-se a necessidade de uma sensibilidade espiritual. Quando ele foi, criou-se a necessidade de uma sensibilidade no Espírito. Criou-se a necessidade de uma sensibilidade na fé. E aí Jesus disse: nesses dias vocês vão jejuar. Por quê? Jesus continua explicando. Olha o capítulo 9, versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. E aí todos os discípulos de João que estavam perguntando para Jesus, fizeram assim para ele: olha para mim. Está me entendendo tudo que está falando. Ninguém tira remendo de pano novo e coloca em veste velha. Está me entendendo tudo. Na verdade eles não estavam entendendo nada. Mas Jesus estava explicando sobre o jejum. Olha o capítulo 9, versículo 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e torna-se o vinho, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, vocês vão receber uma nova natureza dentro dessa carne que ainda vocês têm de Adão. E para que vocês fiquem sensíveis à minha presença espiritual, como se eu estivesse fisicamente, eu vou providenciar para vocês o jejum. Ou seja, o jejum mortifica o odre velho, para que eu fique sensível dentro do vinho novo e toque na presença dele como se ele estivesse fisicamente. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra. Fala para 3 pessoas perto de você: o jejum vai trabalhar a sua sensibilidade espiritual. Joga as 2 mãos para cima e fala bem forte comigo: já que o Senhor não está aqui fisicamente, mais forte, igreja, mas está espiritualmente, eu tenho um recurso. Sacode o teu irmão e fala para ele: para de comer. Vira para o lado aí, chama alguém pelo nome, diga: fulano, para de comer, fulano. Ou seja, quanto mais jejuamos, mais sensíveis ficamos para o Espírito. E quanto mais sensíveis ficamos para o Espírito, mais ouvimos a sua voz, mais somos tocados por sua presença, mais percebemos o seu mover, mais fluímos na sua glória. Aleluia! Vamos poder dar um glória a Deus bem forte. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fica a mão levantada, fala forte comigo: o jejum, faz assim com a mão, o jejum mortifica a minha carne, para que eu fique sensível à voz, à presença, à glória, aos dons e ao mover do Espírito Santo. Então, amados, eu creio que o Senhor está nos convidando esses dias para jejuar. Eu creio que o Senhor está despertando essa igreja para um nível de jejum que ela nunca entrou. É interessante que quando você lê Mateus 17 e você encontra
os apóstolos ali com aquele problema, aquele demônio que eles não conseguiam expulsar. Jesus fala, e depois Jesus disse assim para eles: essa casta não sai, senão por meio de jejum e oração. Talvez você hoje está lidando com uma situação que você precisa parar para jejuar para resolver isso. Não que isso não esteja resolvido na cruz, não que o jejum se coloque no lugar da graça, jamais. Tudo já está feito na cruz, e tudo é por fé e por graça. O jejum não produz a bênção, o jejum trata com aquilo que me impede de receber a bênção. A bênção foi produzida na cruz, mas quando eu jejuo, eu mortifico a minha carne, libero a minha fé, e minha fé liberada traz a bênção em nome de Jesus. Bate o pé no chão e dá um glória a Deus bem forte. Então joga a mão para cima e diga: o jejum não produz a bênção, mas mata a incredulidade. Mais forte, igreja: o jejum não gera o milagre, mas destrói a dúvida. Mais forte, igreja: o jejum não traz a presença, me deixa sensível a ela. Ele já está aqui. E quanto mais você jejua, mais sensível você fica. Vamos dizer novamente. Põe meu não, senta direito nessa cadeira assim, estufa o peito assim, levanta a cabeça. Faz assim com a mão, diga: o jejum não produz o milagre, mas destrói a incredulidade. Todos um pouco mais forte: o jejum não gera a bênção, mas mata a dúvida. Mais forte: o jejum não traz a presença, mas me deixa sensível a ela. Irmãos, eu profetizo aqui uma igreja sensível à presença do Senhor. Quantos estão sentindo a presença dele nesse lugar? A presença dele é tão forte aqui essa noite. Aí você me pergunta assim: pastor, e como eu devo jejuar? Deixa o Espírito guiar você. Talvez o Espírito Santo vai guiar você a um jejum de uma semana só com líquidos, 15 dias, 3 dias só com água, 21 dias com legumes e sem nenhum tipo de manjar. Ah, esse é o jejum de Daniel. Não, esse é o chamado jejum de Daniel. Deixa eu te falar uma coisa: o jejum de Daniel não foi de 21 dias. Foi sim, pastor. Não foi. Ele não fez um jejum de 21 dias. Ele jejuou 21 dias até que o anjo viesse. Ele não fez um jejum de 21 dias. Ele jejuou até que. Talvez o jejum que alguns aqui precisam começar não é de 30 dias, nem 40 dias, nem 21 dias, nem 3 dias. É jejuar até que. Alguém pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra? Ah, eu vou fazer um jejum de Daniel. 21 dias, querido. Se você vai fazer o jejum de Daniel, não é de 21 dias, pode ser de 2 dias. Jejum de Daniel pode ser de 1 ano. Porque Daniel não jejuou, Daniel não decidiu: eu vou prantear 3 semanas. Não, eu vou prantear até que. Porque Daniel descobriu pelos livros que o tempo do cativeiro tinha acabado. Israel não podia estar mais em Babilônia. Está errado. E aquilo foi mexendo com ele, ele começou a jejuar. E diz a Bíblia no capítulo 10 de Daniel que envolvia um grande conflito. E no 21º dia, o anjo veio, na verdade o arcanjo veio. E o arcanjo disse para Daniel: o dia que você começou a jejuar, o dia que você aplicou seu coração, eu saí com a resposta. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Houve uma batalha. Hoje essa batalha é com esse negócio aqui.
Todo mundo, belisca a sua carne assim para mim, bem alto assim. Na verdade, diga assim, a minha maior batalha. Porque nós temos uma luta com o diabo, sim. Mas diga assim, a minha maior batalha. Mais forte, diga, a minha maior batalha. Não é contra o diabo. Belisca assim, vai matar essa abençoadinha, essa mardita aqui, ó. Sacode o seu irmão e fala, mata esse negócio aí antes que esse negócio te mata. Chama alguém pelo nome e diga, fulano, mata a tua carne, meu filho. Não, quero ver você gritar o nome de alguém. Fulano, mata a tua carne. Irmãos, Deus não está levantando aqui uma igreja carnal. Deus está levantando aqui uma igreja espiritual. Não é um povo que anda no natural, é um povo que anda no sobrenatural. Mas quando a operação da minha carne está acima da operação do meu espírito, eu preciso orar em línguas e jejuar, 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 até que eu rompa isso. Então, se você vai fazer o jejum de Daniel, pensa bem. Pensa bem. Porque você não vai parar de jejuar até você ver o negócio resolvido. E eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer, essa noite o Espírito de Deus trouxe algumas pessoas aqui para ouvir essa palavra. Porque você tinha uma ideia errada do jejum de Daniel. E você pensava que o jejum de Daniel era de 21 dias e não é. O jejum de Daniel era, eu vou começar a jejuar até que. Tem crente que bate o pé no chão e dá uma glória a Deus bem forte. Quem vai fazer o jejum de Daniel aqui? Deixa eu ver. Não é 21 dias não. Até quando, pastor? Até que a operação da sua carne fique debaixo da operação do seu espírito. E você entre na simplicidade da fé que realiza a palavra de Deus e produz o milagre. Amém, amados? Então diga comigo, a oração em línguas traz a revelação. Mais forte, muitas vezes, para entrar na revelação, eu choco com a minha própria carne, minha mente, todas minhas emoções, assim com a mão, fico lutando contra a minha fé. Impulsa, faz só. Eu quero entrar no que Deus falou comigo, mas a minha própria carne resiste com a incredulidade, com o medo, com traumas, com situações. Diga com mel na sua boca, essa hora é a hora do jejum. Quem recebe, diga eu recebo esse negócio. Amém. Tem hora que a gente tem que fechar a boca. Tem hora que a gente tem que jejuar, irmãos. E o gostoso é que quando você se posiciona no Espírito por algumas coisas, você nem sabe que a dimensão que você estabelece é uma, mas o Deus que você crê é ilimitado. E vocês não entenderam o que eu falei agora. Suzana entendeu o que eu falei com ele aqui agora há pouco. Vou repetir. Quando você estabelece uma prática espiritual por algo, ouça isso. Você estabelece por isso, isso e isso. Você põe alvos, metas, situações. Você põe seus limites na sua busca. Mas o que você muitas vezes não entende é que o Deus que você está crendo, Ele é ilimitado. Ou seja, a esfera de alcance será muito maior do que o que você imagina. Você não vai alcançar só o que você está buscando. Você vai alcançar muito mais, diz o Senhor. Aleluia! Você estabelece um limite, mas Deus estabelece outro limite.
Deus é maior do que os seus limites. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Quem recebe essa palavra, diga eu recebo. Sacode o seu irmão e fala: você acha que você vai ficar na frente de Deus, irmão? Fala para ele. Olha nos olhos dele, por favor, faz uma cara de profeta. Põe a mão, balança ele, fala: ei, guerreiro, quando você estabelece o limite, e entra em oração, e entra em fé, e entra em jejum, pode ficar tranquilo, a vitória é sua, mas os limites de Deus vão muito mais longe do que os seus limites. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele vai fazer muito mais. Ele vai fazer muito mais. Ele vai fazer muito mais. Você veio aqui para ouvir isso. Ele vai fazer muito mais. Ele vai fazer muito mais. Ele vai fazer muito mais. Pode colocar o seu limitezinho aí, porque Ele vai colocar o dele. Deixa eu te dar uma palavra profética. Deus vai te surpreender nesses próximos anos, se você aprender a adorá-lo, mortificar sua carne e viver na simplicidade da fé. Ele vai fazer muito mais. Você está na sua mentezinha pensando: vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Aí o Senhor está falando assim: não, vai ser assim, mas vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser. Quem vai jejuar mais a partir de hoje? É sério, quem vai entrar mais em jejum aqui? Começa, deixa eu te dar uma palavra. Começa hoje. Pena que eu falei. Começa depois do restaurante, irmão. Vai lá, come o asinha frita, depois você jejua. Irmãos, está vindo uma graça tão grande para essa igreja jejuar. Você vai se assustar com tanta graça para jejuar. Levanta do seu lugar, vamos tomar ceia, vem aqui para cá. Pegue o pão, pegue o suco e fique aqui na frente, tá? Não volta para o seu lugar não. Queria pedir que o papai venha aqui. Pai. Pai. Papai. Come here. Está vindo uma graça muito forte para essa igreja entrar em jejum, irmãos. E essas castas de demônios
estão amarradas e expulsas em nome de Jesus. Pastor José vai orar abençoando o pão, o suco. Se não fosse pelo sangue dele, esse momento não teria sido possível. Obrigado, Senhor, por aquele dia que o Senhor decidiu ir para a cruz. O Senhor não precisava ter ido, mas o Senhor foi. O Senhor decidiu pela cruz. Muito obrigado, Senhor. E por causa disso, porque o Senhor decidiu pela cruz, esse momento agora está sendo possível. Bendito seja o nome do Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos muito. Te amamos muito. Permita, Senhor, que nos apaixonemos cada vez mais pelo Senhor. Obrigado pelo pão e pelo vinho. Em nome de Jesus.